Santos do Fundão! Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu, Marcos Júnior, estou aqui para nossa conversa com... Ana Marques. Tati Boni. Muito bem, minha gente. Hoje a gente vai falar de um santo extraordinário. E vocês não têm noção da devoção que ele tem por um santo da igreja. Que é óbvio que eu vou deixar agora no segredo, para a gente contar para vocês já já. Hoje o nosso episódio é sobre Santo André Bessette. Ou Bessé, aí depende da forma que você for traduzir aí no Google Tradutor, tá? Mas se você jogar André Bessette, né? Santo André Bessette, você vai encontrar a história dele, livros dele, então já faça esse convite de antemão, né? Vamos começar ao contrário, convidando você para junto com a gente, pesquisando, mais se aprofundando na história dele. E para a gente começar a nossa conversa aqui de hoje, vamos à biografia de Santo André. Alfred Bessette nasceu no dia 9 de agosto de 1845. Embora tivesse uma saúde frágil e escolaridade limitada, foi aceito e ingressou para a Congregação da Santa Cruz em 1870, adotando o nome de Irmão André. Foi porteiro em uma das escolas da congregação, no Colégio Notre-Dame, cumpriu esta função por 40 anos e também fez muitos trabalhos em prol da comunidade local. Desde muito jovem, expressava enorme devoção e imensa generosidade, a ponto de ser apresentado para a Congregação da Santa Cruz em Montreal pelo pároco de sua comunidade. Ele cultivava uma grande devoção por São José e, entre os doentes e aflitos, se dedicava a promover e a recomendar esta prática devocional ao santo. Com isso, as pessoas começaram a manifestar que eram curadas graças às fervorosas orações do religioso. Logo a sua fama se espalhou, tornando-o conhecido como o Milagroso Homem de Montreal. Mas, por causa desses milagres, o religioso sofreu muitas críticas. Entretanto, as comprovações de curas inexplicáveis atribuídas às suas súplicas devocionais a São José tornaram-no popular e aclamado na região. Em 1904, o irmão André fundou o famoso Oratório de São José em Monte Royal. Em 6 de janeiro de 1937, fez a sua Páscoa para junto de Deus. Até hoje, seu coração é preservado numa relíquia dentro do Oratório de São José. Em 23 de maio de 1982, foi beatificado pelo Papa João Paulo II e em 17 de outubro de 2010, tornou-se Santo André Bessette, pela canonização do Papa Bento XVI. É isso aí, vamos que vamos? Então, vamos lá, né? Vamos que vamos. A gente costuma ver, né, nos nossos episódios toda a devoção mariana, né, que é muito tradicional nos santos da nossa igreja. E Santo André, eu não tenho dúvidas de que ele tinha uma devoção por Maria, né? Mas o que sobressaiu na história dele foi, como a Tati falou na biografia, essa devoção a São José, né? Mas a gente pode começar da infância, né? Pode começar do começo até chegar lá em São José, né? Sim. Como foi, infância, então, conhecer né? como foi conhecer um pouquinho a história desse grande santo? Eu confesso que me animou bastante, assim, sabe? Ler um pouco sobre ele, assim, foi bem interessante. Eu achei muito interessante também, assim, eu tava até compartilhando aqui backstage, que fala, né, no backstage com o Marx, que nós escutamos e estudamos sobre tantos santos para gravarmos, e de alguma forma eu ainda não consegui entender o porquê. Quem sabe, durante esse episódio aqui, nessa conversa aqui, né, entre nós, eu consiga descobrir o porquê, mas ele me tocou de uma forma muito especial, assim, sabe? Eu senti o desejo de ser devota a ele também, né, junto com São José. Já comprei vou comprar, né, um livro dele, inclusive, porque de alguma forma aqueceu o coração, assim. Eu falei, nossa, né, que interessante. E é um santo, gente, como todos os outros que a gente vem gravando aqui para vocês, né? Os santos geralmente têm um padrão, não sei se vocês já perceberam, mas é só seguir mais ou menos a receita de bolo que vocês viram santos, tá? Então, todos ali, santos que rezam bastante, que são humildes, do silêncio, todos eles têm um certo padrão, né? Mas esse em especial aqueceu meu coração, assim, nos estudos. Então, achei muito legal. Bom, eu vou pirar, né? Porque ele é devoto de São José, ele era devotíssimo de São José. E aí, no decorrer do episódio, vocês vão ouvir falar muito. O episódio não é sobre São José, tá? Mas tem tudo a ver. E você que ainda também não tem a devoção a São José, sei lá, vai lá no nosso podcast também. A gente tem um podcast sobre São José que tá maravilhoso.
Então, escuta lá o nosso podcast sobre São José, que vai fazer todo sentido para você, tá? Mas, enfim, porém, entretanto, vamos falar lá da família, né? A mãe Clotilde e o pai Isaac eram pobres, né? Muito humildes, mas eles tinham, né, uma fé inabalável e tinham também essa devoção não só a São José, mas à Sagrada Família, né? O pai era carpinteiro, muitas vezes durante o dia ele repetia a jaculatória, né? Jesus, Maria e José, né? Então, ele sempre falava para a esposa dele que se ele não morresse logo, eles podiam se assemelhar à família de Nazaré, né? Dando ao mundo um novo menino Jesus. Então, olha que fé grandiosa, né? Que coisa linda. Aliás, milhões de coisas me chamaram a atenção. Eu tive a graça de ler o livro, que eu já vou até compartilhar com vocês. O livro chama O Colecionador de Muletas e o Humilde Carpinteiro de Nazaré. Então, o livro, né, ele traz mais surpresas ainda para nós sobre o Andrezinho, nosso amigo. E aí eu pude ver isso sobre os pais dele, né? Essa humildade e essa fé. Uma fé a ponto deles pensarem, mas não é um pensamento prepotente, é um pensamento de fé. Quem sabe nós não podemos nos igualar à família de Nazaré e trazer ao mundo esse menino Jesus, né? Talvez você pode pensar nisso quando eu vou falando aqui, nossa, mas que prepotência, que arrogância, quem são eles? Mas essa é a fé, porque nós não queremos no fundo ser santos? Se nós queremos ser santos, nós precisamos nos assemelharmos a alguns santos. E eles tinham essa bela família de Nazaré, a quais eles queriam imitar. Gente, eu vou falar muito, hein? Já vou pedindo desculpa. Fique tranquilo, amigo. Vou me empolgar. É seu. Toda a afinidade dele com São José, já lembrava de você. Cada coisa que eu ia lendo, já ia remetendo, né? Bom, e realmente ele cresceu vendo essa fé dos pais, né? Que a Tati citou. Era natural para ele, né? Acho que olhando ali para os pais, sentir esse calor, né? Que nos aquece ali, o Espírito Santo. Acho que é muito natural, né? Ele trilhando esse caminho. E ele, aos 9 anos de idade, perdeu o pai, né? O pai era lenhador e ocorreu um acidente ali, não, de um... Ai, calma aí, Marcos, que a gente tem que falar que o padre nem queria batizar ele, porque ele nasceu muito doente. Calma então aí. Vamos lá, já falei demais, né? Ela leu o livro, Marcos. Aninha, você viu essa parte? Você viu essa parte? Não tem isso na internet, não. Não viu? O que eu vi o Padre Silvestre... os pais já levaram ele pra batizar no dia seguinte, não foi? No dia seguinte. Isso. Só que ele era muito doentinho, o bichinho. Não sabe assim, raquíticozinho. O padre falou, meu Deus, não vamos batizar esse menininho não, porque o bichinho não vai vingar. Não, né? mas não faz sentido, gente. Você tem que batizar justamente pro cara morrer antes, pra você morrer e ir pro céu. Não entendi a do padre. Falou tudo, Aninha. Ele parecia um pinguinho de gente, né? Assim, conforme diz. E ele tinha pulmões muito fracos. Mas o padre acreditou que após o batismo ele poderia, né, ter um milagre e vir a ter uma vida longa aí. E assim o fez, né? Depois do batismo, o menino realmente aí começou a se fortalecer um pouquinho mais na sua saúde. Ele tinha problemas de estômago, como nós vamos falar durante todo o episódio aí, tinha uma saúde um pouco debilitada, mas o batismo veio para selar e falar assim, ó, vamos lá, vida longa para ti. Agora teve, né? 91 anos. 91 anos é vida longa, né? Acho que o batismo honrou. E sempre com saúde frágil, né? Não foi algo que, como a Tati falou assim, sempre o acompanhou, né? Ele sempre foi mais fraquinho e tal, então, mesmo ali quando criança, adolescente, no começo ali da vida adulta, né? Isso acompanhava, mas era legal ver que ele mesmo falava, né? Que mesmo nos trabalhos, por exemplo, não era porque ele era frágil que ele deixava que os outros fossem melhor que ele ou fizessem mais bem feito que ele, né? Ele dava o melhor e sabendo que era mais frágil, se esforçava ainda mais, né? Então, era algo que motivava ele ainda mais. Bom, então, eu estava ali por volta dos 9 anos, né? Quando o pai dele, lenhador, estava trabalhando e aí por um acidente, ali uma árvore que eles estavam cortando, estava em queda, a árvore caiu sobre o pai dele e foi um acidente fatal, né? Perdeu o pai nessa ocasião e a mãe teve que cuidar dos 10 filhos. Né? Então foi realmente um baque ali para a família, né? Uma situação que pegou todo mundo de surpresa, né? Como um acidente costuma fazer. E se não bastasse... A mãe dele perdeu, acho que a mulher dele, acho que é Clotilde, né, Tati, que você comentou? Sim.
Ela tinha 40 anos, né? Quando ela perdeu o marido também. Ela teve que cuidar de 10 crianças naquela época. Vocês E imaginam? também doente, ela tinha asma. Ela tinha asma. Tanto que 3 anos depois ela morreu de tuberculose, né? Exatamente. E aí... Só que quando o pai morre... Desculpa. Quando o pai morre, né, não há desespero da parte dela, no sentido da morte do pai, né? Ela consola o filho, dizendo que o pai foi morar no céu junto com São José. E ela ainda diz assim, ó, imagina agora, meu filhinho, 2 carpinteiros no céu. Então ele também passa a entender assim, que era melhor o pai dele estar junto a São José do que estar derrubando árvores assassinas, né? Então ele se consola com isso, esse é o consolo dele durante anos, anos e anos. Quem sabe daí que não surgiu a devoção dele a São José, né? Começou aí, ele não esqueceu isso. Olha só, tá vendo? Que coisa, né? Olha o que uma mãe fez aí, né? Num consolo sábio, num momento difícil, conseguiu conduzir o filho aqui ao que transformou a vida dele pelo resto da vida, né? E você sabe que lendo isso, eu lembrei muito das coisas que você sempre partilha conosco, Aninha, sobre essa questão dos filhos confiarem nos pais, né? Você sempre fala isso, o filho precisa confiar no pai, na mãe, saber que você fala tudo pro bem dele, e aí ele vai ser uma pessoa obediente. Então daí a gente vê a confiança que ele teve na mãe, né? Quando a mãe diz, bastou ela dizer uma vez, não precisa ficar repetindo várias vezes, né? Bastou ela dizer uma vez que o pai estava com o São José, para aquilo acalentar mesmo o coração do menino, e ele passar a entender que não. Então, amém, tá tudo bem, isso foi melhor mesmo pro meu pai. Né? Então é bom para nós vermos a importância de nós que somos pais e mães termos essa firmeza de mostrar para os nossos filhos que eles precisam e devem confiar em nós. E você que é filho, que ainda não é pai nem mãe, deve, né, confiar nos seus pais. Então eu fiz essa relação também. Né? E o Marcos já disse que a mãe morreu depois de... Não, a Aninha disse que a mãe morreu depois de 3 anos, né? E aí, eram muitos filhos e ela foi fazer o quê? Distribuir os filhos para a parentada. Porque ela não deu conta mesmo, financeiramente, de cuidar de todos os filhos. Mas ela ficou com o André, né? Porque ele era mais... tinha saúde mais debilitada e ela acabou ficando com ele para cuidar dele. Eu não sabia que ela tinha distribuído os filhos dela para outras pessoas. Você não fala na internet. Ficou com os parentes, isso. Parentes isso, mas aí depois... Não, parente assim, irmão... Não, mas aí isso, no momento ali que ela perdeu o marido, né, que viu que o financeiro não ia dar conta, digamos assim, ela pediu esse apoio e a família ali, os mais próximos ajudaram, mas quando o André ali tinha por volta dos 12 anos, né, que foi 3 anos depois da morte do pai, ela também morreu, né, e aí não tinha mais pra onde ele ir, ele teve que começar a correr atrás de trabalho e tal, já ali com 12 anos, né. Ele, todos eles, na verdade, né. E gente, assim, de novo, né, acho que eu já comentei isso em alguns outros episódios. Me impressiona crianças daquela época, né, de anos e anos atrás. Crianças de 12 anos, gente. Faça um paralelo de uma criança de 12 anos que você conhece hoje com esses santos que nós falamos, né, há anos atrás, aqui quase 200 anos atrás. Uma criança de 12 anos, junto com seus irmãos, 10 órfãos, foram procurar emprego. Bateram na porta, foram procurar emprego. Então, crianças que já entendiam a necessidade, né, de ir atrás, de correr atrás, não sei, assim, isso para mim, me impressiona, né, então, como as crianças daquela época eram fortes, crianças que sabiam trabalhar, que sabiam procurar emprego de canto em canto, crianças, eu não sei dizer não sei se eu posso dizer que são crianças acostumadas ao sofrimento, porque talvez para elas isso não seja sofrimento, né? Tipo, os pais morrerem, eu vou ter que procurar emprego. Talvez era mais a vida acontecendo mesmo, né? Porque elas estavam tão acostumadas a ver os pais trabalhando duramente, né? E tudo mais, que talvez para ela isso nada mais fosse do que a vida como ela é mesmo. Então, mas crianças forjadas desde pequeno, né? Desde criança, desde novinhos, a virtude da fortaleza, de se colocar ao trabalho, né? Não de ficar, ai meu Deus do céu, e agora? Então, você falou sobre forte, ele foi morar com o tio Timóteo e a tia Maria, quando a mãe dele morreu, só que ele tinha dores do estômago, viu, Aninha? Muitas dores no estômago, e não falava para os tios.
Então você falou dessa fortaleza de arrumar emprego, trabalhar, tudo e tal, mas você imagina isso unido à dor de estômago que ele tinha, ele não falava, não reclamava. Não reclamava. E graças a Deus ele conseguiu emprego como auxiliar de padeiro e ele sentia muito orgulho. Muito orgulho, e ele até comentou assim, que era muito honroso trabalhar como operário, né? Ele não ligava, para ele era honroso, que era melhor ser um operário simples e humilde do que governar egoisticamente um país. Eu lembrei bem da fase que nós estamos vivendo. E eu falei, olha que lindeza, né, gente? Não é à toa que é santo, ô meu pai. E mesmo com muitas dores que ele tinha, ele trabalhava com muita alegria, sempre sentindo ao lado dele a presença de São José. Gente, eu não dou conta. Ai, que lindo. Vocês têm que ficar amigo dele, gente. Vamos, senão eu vou ler o livro todo aqui. Fica amigo dele, não tem como não aumentar ainda mais um carinho por São José, né? Não tem. Uma admiração. Bora seguindo. Então ele foi procurar emprego, começou a trabalhar ali na padaria, né? Como auxiliar, como ajudante. E depois ele foi passando, né, por outras profissões, sempre nesse caráter de ajudante, auxiliar, né? Então ele trabalhou como ferreiro, sapateiro, cocheiro, né, numa fazenda, funileiro. Ele foi buscando as oportunidades que apareciam ali, ele ia atrás, né, e sempre nessa busca ali. Ele chegou a trabalhar até nos Estados Unidos, você viu isso, Tati? Ele foi para a indústria têxtil. Depois ele foi procurar emprego lá também, conseguiu, ele fez um vai e volta aí durante um período. Aí trabalhou lá uns 2, 3 anos, depois voltou, né? Ele ficou, pelo que eu vi, né, ele ficou dos 12 anos aos 25 anos, pingando mesmo de galho em galho, procurando empregos, né, e sempre empregos pesados, né, porque naquela época era um trabalho mais pesado, mais braçal, né, não era como nós temos hoje, né, que é sentar, sei lá, o dia inteiro, um home office numa cadeira, né, eram trabalhos pesados. E lembrando aqui que ele tinha um problema de saúde, né? Ele era muito frágil, ele sentia muitas dores, e mesmo assim ele não se dava por vencido, né? Ele ia trabalhar, ele ia colocar a mão na massa, ele foi até os Estados Unidos, trabalhou lá, voltou, e como você comentou, né, Marcos, no começo, que ele nunca se deixava ficar para trás, né? Ele não deixava a saúde dele fazer com que ele fosse um trabalhador menos eficiente do que os colegas, né? Muito pelo contrário. Exatamente. E aí, quando ele tinha, né? Então ele foi pulando de galho em galho. E aí, aos 25 anos, quando ele voltou, né? Para Montreal, ali, acho que foi Montreal, mas é o Canadá, né? O país onde ele nasceu. E ali que um dos padres, né? O pároco, né? Da comunidade, indicou ele para não era uma igreja, gente, também não era um colégio, um colégio. Mas espera aí que isso aí não aconteceu à toa. Vamos lá. Ele fez a primeira comunhão antes disso tudo, né? A primeira comunhão foi linda, maravilhosa, e ele tinha medo de, depois da primeira comunhão, ele perder a intimidade com São José. E perguntou pro padre assim, padre, mas eu posso permanecer sempre na presença de São José? Óbvio que você pode, né? E aí ele foi nesse vai e vem, e em um certo momento ele se sentia perdido, gente. Ele estava muito perdido, mas ele não saiu da presença de São José. E ele chamava São José de pai, e teve um dia que ele perguntou, né? E eu vou ler para vocês aqui rapidinho. Que ele perguntou assim, o que devo fazer? Ele estava perdido. Aí, certa noite, sonhou o seguinte. Eu lembro até de Santa Faustina, que perguntava para Jesus, Jesus respondia assim, na lata, né? Ele perguntou, ele teve esse sonho. Viu São José diante dele. Aproveitou para pedir-lhe um conselho. Querido pai José, para onde devo me dirigir na vida? Essa pergunta voltava sempre ao jovem operário. Sentia profundamente em si a situação de peregrino, mas faltava-lhe a direção da meta. Até agora está apenas peregrinando, migrando, trabalhando como boia fria. São José sorri para seu jovem amigo e aponta em uma direção, lá no horizonte. Surge um enorme casarão de pedra, e ele diz delicadamente, lá. E o pai adotivo novamente se tornou invisível. Né? Que no livro relata que o pai era invisível, que ele só sentia a presença de São José. Então, quando a Aninha fala assim, que o padre indicou ele para aqui ele fala esse casarão, é esse colégio. Então, quando o padre o indica, né, ele já tinha tido esse sonho aqui. Que aí a indicação vem a confirmação que lá era o lugar dele.
1800, deixa eu só fazer um cálculo aqui. E você vai escutando tudo isso aqui e já vai pedindo a graça de ser amigo de São José, porque você vai ver tudo que esse homem simples e humilde consegue através dessa amizade que ele tem com São José. Bora lá. É isso aí. Já pega tipo o gancho lá de Santa Teresa d'Ávila, né? Que fala que São José nunca negou nada pra ela, né? Tudo que ela pediu, ele concedeu. E claro que, como a gente já falou, né? Ela não pedia qualquer coisa toda hora e tal. Ela sabia pedir no momento certo, né? Mas vamos lá. Eu posso dizer também que eu nunca pedi nada pra São José que eu não fui atendida não, hein, gente? Nem eu. Aí, ó. Nem eu. Teve coisa que demorou uns 5 aninhos. Mas eu fui atendida. É isso aí, é no tempo dele, né? É. Preciso pedir mais pra São José. Bom, já sai E foi... Eu aprendi. Então, pode seguir. Ele entrou no colégio, né? E como que foi esse período? E como que ele seguiu ali do colégio pra congregação? Pois é, então em 1870, quando ele tinha 25 anos, ele acabou se apresentando, né, como candidato ao noviciado, né, da Congregação de Santa Cruz, que fica em Montreal, mas por algum motivo, assim, eu não sei exatamente qual era a doença dele, gente, mas ele tinha uma saúde muito frágil. Ele tinha problema no estômago, amigo. Não, mas que problema de estômago? Era úlcera? Que afetava a gastrite. Afetava a gastrite. Aí ele tinha problemas no estômago e um deles era a gastrite. Bom, assim, pela saúde frágil dele, até mesmo nessa congregação, os superiores tiveram dúvida, né, sobre a vocação religiosa dele. Me incomodou, né? Por que uma saúde frágil de alguém vai ditar a vocação religiosa de outra? Mas, enfim, Deus, né, sabe muito bem das coisas que ele faz, e São José estava ali intercedendo por ele, né? E ele acabou, finalmente, né, ele foi aceito, e aí quando ele foi aceito, ele recebeu o nome de André, irmão André. Ele sai de Alfred e vai para André. E aí ele ficou responsável, gente. A função dele foi ser porteiro. É isso, assim. E falaram assim, olha, parabéns, você foi aceito e agora você será porteiro do Colégio Notre Dame, né? Por 40 anos ele exerceu essa profissão. Ele tinha orgulho em dizer, tem uma frase dele que vocês devem encontrar em qualquer lugar que vocês forem pesquisar, que ele fala assim, ó, quando entrei para a comunidade, meus superiores me mostraram a portaria, e lá eu permaneci durante 40 anos sem deixá-la. E ele foi muito feliz, né, nessa portaria. E inclusive foi aqui que começa aqui uma vida de milagres, né, que ele exerceu aqui por todas as pessoas, diante de tantas pessoas que passaram por ele. O pessoal tinha muita dúvida da vocação dele, né? Mas o padre que indicou ele para lá era um padre que também era muito devoto a São José, né? E o padre indicou ele para lá com um bilhete escrito assim: envio-lhes um santo. Então, toda vez que existia essa dúvida, o pessoal lembrava desse bilhete aqui, não, mas, ó, o padre que é conceituado falou envio-lhes um santo. Então, isso deu um pouco de credibilidade para ele também. Então, na verdade, a dúvida que as pessoas tinham em relação a ele não tinha nada a ver com a doença dele, mas sim com a vocação mesmo. Porque tinha a ver com a vocação e tinha a ver porque ele não tinha estudo. Não, gente, assim, mas nas coisas da internet que eu vi, fala que a dúvida religiosa estava relacionada à saúde. Mas pode ser também, porque assim, quando você tem uma congregação como religiosa, muitas vezes a regra de vida ali era muito dura, né? Uma vida muito austera. Então, às vezes, a preocupação deles era, ele ia aguentar, né? Passar pela rotina, pelo dia a dia pesado que a gente tem? Eu acho que não. Então, quando se fala da vocação religiosa, também tem a ver esse lado mais físico de saúde, para aguentar ficar ali seguindo a rotina deles, entendeu? Eu quero só fazer um parênteses, que ele entra para a congregação de Santa Cruz no mesmo ano em que o Papa proclamou proclamou São José o patrono da igreja. Então São José realmente sempre estava ali, né, ao lado dele, como ele costuma dizer. E ele era muito zombado, viu, gente? Como ele rezava muito, as pessoas não estavam acostumadas, né? Até no livro tem uma... Né, o pessoal faz uma comparação que o pessoal queria mais Martas, né, do que Marias. E ele rezava muito, então os irmãos zombavam muito dele. Olha que absurdo, né?
zombavam muito dele porque ele rezava e rezava muito na madrugada, e sempre encontravam ele na capela orando. E aí os irmãos zombavam muito dele, ele sofreu muita perseguição, viu? E uma curiosidade que eu ia comentar é que como a providência divina vai agindo, né? Porque, como a Aninha comentou ali, ele ficou 40 anos na portaria, né? Você pensa assim, poxa, dentro do mosteiro, talvez a portaria seja um dos serviços mais simples, mais humildes que tem, né? Você abrir o portão, fechar o portão na hora certa e acolher as pessoas que estão chegando ali, que estão passando, né? Só que, foi através desse portão aí que, assim, a portaria virou quase um apostolado dele, né? Porque todo mundo parava lá para conversar com ele, para pedir intercessão, para não sei o quê. Então, assim, eu chegaria a ousar a dizer que tinha mais gente fora do que dentro, né? Para conversar com ele. Então não precisava nem entrar. É só ficar do lado de fora da rua e se consultar ali com ele, né? Digamos assim. Foi através esse portão, ele foi um portão santo, né? Porque foi ali que ele começou a acolher diversas pessoas, como você comentou, mas eram pessoas não somente deprimidas e que precisavam de conselhos, mas também de pessoas doentes, né? Uhum. E aí eram pessoas que sempre estavam ali, e ele acabava recomendando o quê? Que essas pessoas rezassem a São José, né? Pedindo a recuperação da saúde, da paz interior. E aí, com o tempo, várias pessoas começaram a relatar que as preces que elas estavam fazendo a São José estavam sendo atendidas, né? E aí acabaram que mais pessoas acabavam recorrendo a ele, né? As suas necessidades. E sobre a perseguição ainda um pouquinho, gente, ele não conseguiu realizar os primeiros votos. E aí volta naquilo que nós estávamos conversando, que olha o motivo que falaram que ele não ia conseguir realizar os primeiros votos, que era saúde insuficiente. O livro relata realmente isso, viu, Aninha? Saúde insuficiente. Então ele continua como noviço, né, nessa época ali, e estava com medo de ser despedido. E aí ele vai conversar com o bispo, só que o bispo era muito devoto de São José também. E aí o bispo fala para ele assim, fica tranquilo, meu filho, eu cuidarei de você, e você emitirá os votos religiosos. E aí, ele, com a graça de Deus, a intercessão de São José, ele consegue emitir esses votos. E aí eu vou ler um trechinho do livro que ele diz assim, São José é forte, posso confiar cegamente nele. Se Maria e Jesus confiaram nele, por que não posso eu também confiar cegamente em sua poderosa intercessão? Confiando nele, sou mais agradável a Maria. Ó, você deixar a Maria de lado, gente, tá tudo ali junto misturado, tá? Confiando nele, sou mais agradável a Maria, sua esposa, e a Jesus, seu filho adotivo. Então, se até aqui você estava pensando assim, nossa, mas ele glorifica muito São José, ele fala muito de São José, e Maria, ele está colocando São José acima de Jesus? Não, gente, tá tudo junto e misturado, tá tudo interligado. Ele entende que ele, sendo esse devoto a São José, ele agrada Maria e agrada Jesus também, né? E aí, numa dessas perseguições na congregação, teve um co-irmão lá que uma vez trancou a porta onde ele rezava lá à noite, a porta da capela, e levou a chave embora, né? Só que aí o que acontece? O irmão André vai lá e abre a porta, gente. Vocês entenderam o que aconteceu? Vou repetir. O co-irmão foi lá, trancou a porta e levou a chave. O irmãozinho André foi lá na madrugada orar e simplesmente abriu a porta, como se ela não estivesse trancada. Aí o co-irmão falou assim, não, eu não vou mexer com esse aí mais não. Melhor ficar quieto, né? Deixa quieto. São José tava cuidando dele. Então, e aí acho que agora me ocorreu também, né, Tati, que talvez aí todos esses milagres, essas curas que a gente falou que o povo vinha ali na portaria pedir pra ele, talvez tá linkado aí com o nome do título, né, do livro que você leu, porque o título é O Colecionador de Muletas, né? Eu fico até pensando das pessoas chegando lá na portaria com muletas, né? Com o apoio de alguém. Ele intercede, né? Pela pessoa, através de São José, pedindo para que São José cure a pessoa. E a pessoa sair dali curada e não precisar mais das muletas, né? Isso, aí deixava as muletas lá. Por isso que é o colecionador de muletas, que as pessoas deixavam. E a cura dele, gente, era uma cura assim, sabe? Eu fiquei pensando, gente, um negócio na simplicidade. Sabe, assim, ele era muito humilde, a preocupação única dele era anunciar a grandeza de São José. A pessoa chegava lá e falava assim, tô com uma dor no joelho.
Teve um homem que chegou lá, né, falando, eu não vou conseguir participar da festa de São José, que é dia 19 e tal, tô com dor no joelho. Ele falava só assim, ó, vai sim. Aí a pessoa levantava e ia embora. Ou tipo assim, vamos fazer uma novena. No caso desse rapaz que tava com medo que não conseguia participar da festa, ele falou, vamos fazer uma novena de São José. E aí fez a novena e o homem participou e o homem ficava curado. Então não era... Até a cura dele, eu não tô conseguindo expressar em palavras, me ajudem. Não, Era uma simples. cura assim... Isso, não era do tipo era assim, de um jeito... de rezar e fazer alvoroço e falar, vá, você vai estar curado. Isso, abrir, né? Não era assim. Era muito... tipo assim, quem disse que não, meu filho? Vai em paz. Isso. E o cara tá aí andando, E o cara né? ia. Isso. Ô, gente, ó, se você que tá ouvindo esse podcast não entendeu ainda, o irmão André, ele tinha o dom da cura, tá? Esse era o principal milagre dele aqui. Ele colecionou milhões de curas em diversas pessoas, não somente as deprimidas, mas as pessoas que... Teve até um cara, né, que sofreu um acidente, ficou com o rosto todo queimado, quase perdeu a visão e tal. E a pessoa chegou lá perto dele, gente, ele não fez alvoroço nenhum. Na simplicidade mesmo, ó, pinga essa gotinha aqui, né, de uma vela, acho que de São José, eu não me lembro direito, reza e tal coisa e tudo mais, e pronto. No dia seguinte, o rosto da pessoa estava todo maravilhoso. E o que eu achei muito, gente, muito sábio dele, e eu não sei se as pessoas tinham se tocado disso na época, né, mas é que ele não chegava somente, a pessoa chegava lá e falava assim, ó, ai, meu dedo tá doendo, me cura. Ele ia lá e curava. Aí ele falava assim, ó, você tem fé? Aí a pessoa, tenho. Aí ele falou assim, então você vai lá, se confessa, comunga, faz uma novena, depois você volta aqui. Então, ele meio que ainda não só curava a pessoa ela ir embora, mas ele de alguma forma tentava catequizar ou trazer a pessoa pra dentro da igreja, né? Do tipo, ó, então você vai lá, você se confessa, aí você comunga, aí depois você vem aqui que tá tudo certo. Ele ainda tentava fazer a pessoa passar por dentro, né? Eu achei muito, muito sábio dele também. E eu acho que é por conta, já emendando aqui, que ele falava assim, eu acho que eu acho que ele fazia isso porque ele se incomodava um pouco de tantas pessoas irem até ele pedir milagres de cura, só que ao invés de pedir outras coisas, né? Por exemplo, a virtude da humildade, como ele mesmo falou, então a virtude da fé, né? Então, ele relatou isso. Se vocês procurarem e estudarem um pouco mais sobre ele, vocês vão ver. Ele fala assim, gente, é muito interessante, né? Que muitas pessoas vêm até mim pedindo uma cura, mas nenhuma, ou talvez poucas, vêm me pedir aqui a virtude da humildade ou para passar a ter fé, que é mais importante do que a própria cura, né? Então, de alguma forma, eu acredito que isso esteja relacionado com essa outra parte de, ao invés dele ir lá e dar somente a cura, ele fazer com que a pessoa vá pelo menos se confessar, fazer uma novena, né? Mas vai buscar por onde ter o milagre. E ele até falava, né, que quando a pessoa tá doente, você tinha que começar tratando pela alma, né? Boa. Então, por isso que ele sempre insistia da pessoa estar confessada, em estado de graça, participar do sacramento, né, comungando e tal, para que ela pudesse fortalecer a alma, que consequentemente também, né, isso iria refletir no corpo, né. Legal mesmo essa visão dele. E essa fé dele grandiosa, né, óbvio que eu não tenho dúvidas que os grandes milagres que ele fez foi porque ele era uma pessoa muito humilde, então, né, Jesus realmente usava ele, né, que a humildade é tudo, mas porque ele tinha muita convicção que Jesus jamais deixaria de obedecer o seu pai. Então, se São José pedisse, né, Jesus ia conceder sim a graça. Então, essa fé grandiosa que ele tinha, acredito que fazia ele curar tantas pessoas. Exato. Nessa altura do campeonato, os professores do colégio já tinham raiva dele, porque vivia cheio de gente lá na porta, os professores tudo, né, tudo fresquinho, o colégio era meio elitizado, eu tava achando já que o colégio tava parecendo, ia virar um albergue de tanta gente, né, mas ele não se importava, né, continuava a realizar as curas, continuava a realizar ali os grandes milagres, na sua humildade, na sua simplicidade, e ele falava que ele não sabia rezar, ele só sabia conversar com Deus, e aquilo para ele era muito agradável, até que ele conseguiu, através de muitas orações, o milagre do terreno, né, quando eles conseguem adquirir o terreno, que futuramente vai ser, né, o grande santuário ali dedicado a São José. Não é santuário, oratório, né? Isso. Oratório de São José. Isso. E, gente, assim, ó, só pra vocês terem ideia, ele ficou 40 anos na função de porteiro. E foi durante esse período que ele recebia milhões e milhões de pessoas na porta do colégio, né? Com dor. Então,
Com dor. Não, ele fica. Ele com dor, você fala, né? Ele com dor. Ah, sim, a dor faz. Gente, a dor faz parte de todos os santos. Daí é roteiro, tá? Só lembrando a dor, Faz parte da receita de bolo. Tava com dor. Isso aí. Só que você imagina que assim, ó, foi dos 25 anos mais ou menos, que foi quando ele entrou e sei lá quanto tempo demorou para ele ser aceito, mas dos 25 mais ou menos até os 65 anos ele ficou como porteiro. E o porteiro ele fica em pé, né, só lembrando. Lógico que não, ele não só ficava na portaria, ele também limpava o chão, ele tinha outras tarefas, mas a função dele principal era ser porteiro. E aí, era tanta gente, mas tanta gente mesmo pedindo cura e tudo mais, que ele teve, e a Tati até comentou, né, as pessoas do colégio começaram a ficar um pouco incomodadas, que ele meio que saiu da porta do colégio, atravessou a rua e foi fazer a cura dessas pessoas no ponto de ônibus que ficava em frente ao colégio, né. Então ele transferiu, né, as atividades apostólicas dele de cura para essa estação de ônibus que ficava em frente a esse colégio. E aí o arcebispo ficou sabendo e perguntou para o superior dele, perguntou do tipo assim, olha, se a gente obrigasse o irmão André a parar de fazer esses milagres, o que aconteceria? Porque o arcebispo estava preocupado, né, com essa multidão de gentes ali aos arredores recebendo cura, né? E aí o pessoal falou assim para o arcebispo, olha, se você quiser que ele pare, ele obedeceria a você cegamente. E aí o arcebispo falou assim, não, então, gente, deixa ele lá, né, se é obra de Deus vai florescer, senão vai desmoronar. Então o arcebispo, ele mostrou ali a preocupação que ele deveria ter de fato, né, com aquilo tudo, mas ele também foi muito sábio, né, no sentido de, olha, se for de Deus vai florescer, senão vai acabar desmoronando, então deixa estar. E é incrível essa perseguição, né, gente? Porque tem que ser santo mesmo, porque esse santo sempre sofre essas perseguições de pessoas que acham que, é um charlatão, tá inventando, é um falso profeta, essas coisas, né? Enfim, mas ele continuava, e aí, né, nessa época que a Aninha acabou de relatar, ele já tá com 60 anos, né? Ele fica como porteiro até os 61, se eu não me engano, até os 75, né? Só que isso que você comentou dele conseguir o terreno, né, de erguer a primeira capela, foi quando ele tinha 59 anos. Então, olha a idade avançada dele já, né, e ele conseguiu criar essa capela. Conseguiu, e aí quando ele consegue, com 60 ele fica bem doente, ele entende que não há como ser discípulo sem abraçar a cruz, né? Então tem uma frase até que eu negritei aqui, que fala assim, não dá para seguir Jesus dançando, enquanto o mestre cai sob o peso da cruz. Nossa! Bom, gente, então, como as meninas falaram aqui, né, ele com muito esforço ali, né, com a ajuda de amigos. Acho que a gente não comentou, mas ele também cortava o cabelo das crianças lá no colégio, né, e recebia um trocadinho por isso e tal. 5 centavos. 5 centavos era dinheiro naquela época, né? Era. E aí, então, ele juntou, né, esses amigos, esse dinheiro que tinha, fizeram esse oratório que as meninas comentaram aqui em 1904. Mas logo, né, tipo, sei lá, no dia seguinte, ele já viu que estava pequeno, né? Aí como que foi, Aninha, os próximos passos desse oratório? Foi isso mesmo, Marcos. Já há muito tempo ele sentia a necessidade de construir algo para São José, né? Ele queria ter um lugar ali para São José. E aí ele decidiu começar a juntar o dinheirinho dele. Então ele cortava o cabelo das crianças do colégio a 5 centavos, ia juntando esse dinheiro, juntou também outros amigos para dar dinheirinho, e aí aos 59 anos ele conseguiu erguer a primeira capela, né? Só que não foi suficiente, não dava para comportar a quantidade de pessoas que vinham. E aí 4 anos depois, ela foi estendida, porque não cabia mais tanta gente. Mas não parou por aí, gente. Depois de 4 anos, mais 2 anos depois, ou seja, 6 anos depois, né, desde o primeiro do ano que ele criou a capelinha, ela foi ampliada de novo. Mas também não foi suficiente. E aí, 7 anos depois, em 1917, quando ele já tinha 72 anos, ela foi ampliada para 1.000 pessoas. Só que o sonho grande aqui, né, e aí, que é os finalmente, era criar, né, um lugar que comportasse 4.000 pessoas. E aí sim é o que a gente chama da oratória, né, que é o Santuário de São José, que hoje é o maior santuário
igreja ou qualquer coisa que exista hoje, né, da Igreja Católica, é o maior santuário de devoção a São José que existe no mundo, né, e fica lá no Canadá, onde ele nasceu e viveu aqui toda a parte, toda a sua vida, né, basicamente. E é lindo, gente, depois procurem aí no Google, vejam as fotos, é um lugar muito, muito bonito mesmo. Eu tenho muita vontade de ir lá nesse oratório. Fica na cidade de Montreal, no Quebec. É muito bonito. Inclusive, nós temos, né, membros do SPM que estão devendo um pulinho lá, né? Que prometeram Uma para São promessa. José. Gente, então de vai novo, ser né? cumprido. Fizeram uma promessa a São José. Esse Foi senhor atendido. alguém parece que é o meu marido. Eu não gosto de trabalhar com nomes, não, mas é todo e qualquer marido da Aninha. Eu só tenho o Rodrigo, é ele. Pois é, ele conseguiu uma graça. Ele já vinha querendo uma graça há muito, muito, muito tempo. E aí, quando ele fez essa promessa a São José, ele conseguiu a graça. E ele falou que ele ia pagar essa promessa indo lá, né, no Oratório de São José, agradecer no Canadá. Eu tô bem aguardando isso aí, porque eu quero muito ir lá. É isso aí. E um episódio que eu achei engraçado, até que me chamou a atenção aqui na construção da igreja, né, nessas ampliações, e principalmente na última etapa aí que foi construir o oratório maior, que é o que se tem hoje. A gente sabe aí pela história, né, a crise econômica que abalou o mundo todo, especialmente ali o hemisfério norte, né, que foi em 1929, e não foi diferente lá na congregação dele. Então eles paralisaram a obra porque não tinha mais dinheiro para continuar, né? E aí teve um momento lá que eles começaram a se perguntar se valeria a pena seguir com essa obra ou não, né? Se já não abandonava, deixava do jeito que estava, enfim. E aí eles chamaram o irmão André para dar a opinião dele também, né? Quais eram as palavras dele ali sobre essa questão de, e aí, a gente vai ou não vai, né? Segue ou não segue? Porque não tem dinheiro. Então ele falou, né, pro pessoal lá da congregação, falou, ó, pessoal, esse aqui não é o meu trabalho, esse é o trabalho de São José. Então, o que vocês têm que fazer? Pega uma estátua de São José e coloca ela bem no meio da construção. Se ele quiser uma cobertura na cabeça dele, ele vai cuidar disso. Ele vai dar jeito e vai mandar o dinheiro que vocês precisam para terminar a obra, né? E não é que foi o que aconteceu? 2 meses depois, o dinheiro estava lá, todo bonitinho, vamos retomar a obra para finalizar a igreja. E realmente, gente, assim, ela é linda. Um dos sites que eu vou colocar no post do episódio tem uma foto de frente dela, assim. Tem aquelas fotos, sabe, para ser, tipo, proteção de tela do computador, do celular e tal, de tão bonito que é. Uma igreja realmente muito linda. Uma pena que ele não chegou a ver, né, Marcos, a finalização do oratório mesmo, depois concluído. Ele acabou morrendo antes, né? Exato. Mas, nossa, ela é muito, muito bonita. Tô procurando uma frase. Isso aí é pra gente ver, né, Aninha? Que a gente às vezes reza por uma coisa e às vezes a gente não vai ver essa coisa aqui, né, em vida. Pois é. Mas nós precisamos acreditar. A gente vê lá do céu, né? Esse camarote. Com a graça de Deus. Então, às vezes a gente não vê a mesma aqui em vida, né? Mas vamos ver do céu, como o Marx falou. E o irmão André, ele continuava, né? Ele não tinha escrito belos tratados de espiritualidade, não possuía muito estudo, era uma pessoa simples, né? Um homem do povo. Ele se alimentava da devoção, da devoção à Virgem Maria, da Via Sacra, do Santo Rosário, a leitura da vida dos santos, né? A devoção entranhada mesmo ali a São José, né? E o inseparável Jesus e Maria. E ele repetia sempre, como nós dissemos lá no início, né, a jaculatória, Jesus, Maria e José. E também era um fã, digamos assim, do sofrimento, né, Aninha? Porque ele entendia, né, ele dava significado para o sofrimento, não é isso? Tati, tem até uma frase que ele fala assim, que ele tinha tamanha compreensão, né, do senso e do valor do sofrimento, que ele falava que as pessoas que sofrem, essas sim têm algo a oferecer a Deus. Porque quando elas têm o sucesso ao suportar o sofrimento, este sim é um verdadeiro milagre, né? Diário. Então, você pensa que esse sofrimento não é só uma doença, né? Mas é no nosso dia a dia uma contradição que aconteceu com o chefe,
sei lá, um estresse dentro de casa com o seu marido, com a sua esposa, uma falta de paciência com o seu filho, né? Esse sim é um sofrimento diário que, se você consegue suportar, esse é um verdadeiro milagre que você consegue fazer. O milagre não é somente curar, né, doentes, fazer coisas assim sobrenaturais, né, difíceis para os olhos humanos entender, né? Exatamente. E era legal ver também que toda vez que o pessoal tentava de algum modo atribuir as curas que recebiam para ele já de antemão, né, de primeira, assim, falava: não, gente, eu sou só um servo humilde nas mãos aí de São José, né? Então ele não aceitava, né, que fosse dado nenhum tipo de crédito para ele, né? Ele era Sempre muito humilde, né? Inclusive aquilo que você até falou mais cedo, né, Nia, que muita gente ia lá pedir a cura física, mas às vezes ele se perguntava por que as pessoas também não pediam para ter virtudes, né? Não pediam humildade, não pediam um espírito de fé, de fortaleza. Só queria saber da cura física, né? A situação que ele tinha também. E assim, eu tava até lembrando, né, de uma das coisas que eu tinha visto, não sei se vocês chegaram a ver. A vida desse homem, gente, imagine assim, ó, ele era porteiro, todos os dias ele ficava de pé, ele tinha uma saúde muito frágil, né, ele sentia dores, ele atendia sei lá quantas pessoas por dia, eu não lembro se eu vi que isso era em torno de 500, 700 pessoas por dia, em que ele aconselhava, em que ele dava cura, né? Então eram de 6 a 8 horas por dia que ele atendia essas pessoas, né? Depois disso, eu não sei se vocês chegaram a ver, ele ainda no fim do dia ali, mesmo consumido pela indisposição e pelo cansaço, ele ainda fazia uma via sacra na capela, né? E em seguida ele ficava ajoelhado durante horas, rezando com os braços estendidos em forma de cruz. Então, imagina, né? Você ajoelhado com os braços abertos em forma de cruz, rezando e rezando e rezando. Gente, só o fato de você ficar de pé de 6 a 8 horas já cansa o suficiente. Você imagina ainda, depois desse período, todas as outras tarefas que ele tem para fazer, né? Inclusive a sua própria vida de oração pessoal. E não bastasse que a cama dele, por vezes, ficava muitas vezes intacta durante a noite, porque ele não dormia, né? E aí teve um dia que um irmão passou ali por ele e implorou para que ele dormisse, né? E que ele oferecesse o seu sono como uma oração. E aí ele respondeu assim: olha, se você soubesse o estado daquelas pessoas que estão pedindo a minha oração, você não me daria tal sugestão. Então, comprometimento, né? Comprometimento com aquilo que ele precisa fazer. Gente, é isso, assim, ó. Santo trabalha, é dom da fortaleza, não é o dom da caridade, né? Que é você parar de olhar para si, tirar o egoísmo e olhar para o outro, servir o outro até você ser consumido por completo. Ai, gente, tá vendo aí, ó, por que eu tô apaixonada por ele? Não tem como não estar. Não tem, amiga. Ele é apaixonante e ele nos faz apaixonar-nos por São José também. A gente vê a grandeza desse homem. Eu acho que a gente, né, na verdade, precisa parar mesmo para refletir quem foi São José. A importância de São José para a igreja, a importância de São José para o mundo. Esse homem que, sabe, não deixou Maria sozinha, que, sabe, tomou ali e falou: não, essa aqui é a minha família, vamos embora, que fugiu para o Egito, que protegeu. O homem que a gente precisa ter hoje em dia, né, que a gente não tem mais homens como São José. Tá em falta, tá escasso, mas nós precisamos voltar o nosso olhar para São José. E aqui eu não estou falando para a gente esquecer de Jesus e Maria, não, porque é tudo um só, mas é porque a gente precisa imitar algumas qualidades, a gente precisa resgatar as virtudes de José e viver essas virtudes, sabe? Porque aí consecutivamente a gente vai estar ali ligado a Maria e ligado a Jesus. Né? A gente precisa ter essa fé que o irmão André tinha em São José, essa fé inabalável, como Santa Teresa já disse, não há algo que eu tenha pedido a São José que eu nunca consegui, eu já disse que eu também, né? Disse que ela também, né? O marido dela tem promessa para pagar lá, então assim, o que estão esperando para ser devoto a esse santo, para conhecer mais, para pedir, para orar, para trazer ele como seu amigo, né? Eu estou fazendo aqui um apelo mesmo agora, que é abrir um parentão aqui,
Né? Uma súplica. Voltemos-nos para São José, gente, né? Cada santo tem ali a sua. Tem o santo dos endividados, tem o santo para a mulher engravidar, e São José é o santo para tudo. Tudo o que você precisa, tudo, em qualquer esfera da sua vida, em qualquer área da sua vida que você pede, né? Ele atende. Ele é pai. Ele gente, é pai. Ó, a gente tem que parar com esse negócio aqui, não, todos nós que estamos aqui e as pessoas ouvindo o podcast. Esse negócio de, não vou falar assim de São José, porque senão eu tô colocando Maria abaixo. Jesus. Gente, não existe isso. Maria não tá lá, ai meu Deus, como assim? Estão colocando São José acima de mim. Não existe isso ali não, tá, gente? Isso aqui é coisa do ser humano. E assim, São José, ele precisa ser muito mais explorado. Eu aconselho ou vocês ouvirem o nosso podcast aqui e também o curso do Padre Paulo Ricardo lá do site, para vocês entenderem a grandiosidade que é desse santo de São José, que muitas vezes a gente deixa aqui de lado, tamanha, né, porque é mais comum a devoção a Maria, né? Mas São José tem as virtudes ali muito particulares, sobretudo para os homens de família, né? Você, homem de família, você, homem, né, que quer casar um dia, você precisa olhar quem era São José e olhar as virtudes dele, porque aquele era o Senhor do lar. Então você precisa também conhecer um pouco melhor esse santo, né? Que é o santo, diga-se de passagem. Quando eu fui me consagrar, eu falei pro padre que eu queria consagrar a Nossa Senhora. Falei, padre, que eu queria me consagrar dia 19 de março, que era dia de São José. Eu falei assim, mano, eu vou ser a única louca, tipo, vou me consagrar dia de São José. Falei, padre, mas eu queria. O padre falou assim, que lindo! Não haverá maior presente para Maria do que você consagrar-se a ela no dia dele. Né? Então, é isso, tá tudo ligado, tá tudo junto e misturado. Todo lugar, gente, não tem esse negócio de não pode falar em São José porque ele é terceira pessoa, primeiro Jesus, não tem essa, gente, não tem essa. É família, né? É família. E acho que já vale dar uma dica legal pro pessoal aqui, que é o seguinte, né, a gente conhece muito aí o tratado, né, o livro, para você se preparar para a consagração da Nossa Senhora, e existe também um livro que é para a consagração a São José. Então tem uma consagração semelhante à de São Luís Maria Grignon de Montfort, que é chamar Consagração a São José, As Glórias de Nosso Pai Espiritual, de Donald Calloway. Você pode encontrar na Amazon, tá? Então, se você por acaso se sente chamado também a se consagrar a São José, seja consagrado ou não de Maria, aí não é pré-requisito, né? Você pode se consagrar só a São José ou aos dois, você que sabe. Então fica a dica aí também para você procurar esse livro, tá? Boa, Marcos. Boa, Marcos, boa. E aí, seguindo, ele era aclamado, né, André? Irmão André. E certa vez ele viajou para algumas outras cidades, e aí quando ele voltou, ele falou assim pro bispo, nossa, é incrível, porque no dia que eu cheguei lá, tava tendo uma festa. Tal cidade que eu fui, no dia que eu cheguei, tava tendo uma festa. E ele não entendia que era para ele a festa. Ele era tão humilde, gente, tão humilde, que ele não se dava conta que a festa era para ele, que as pessoas estavam aclamando ele, né? Então ele seguia sempre nessa grande humildade, e nessa altura do campeonato ele já está beirando aí uns 80 anos e continua fazendo os grandes milagres, pequenos milagres, sempre na sua humildade, na sua simplicidade. E a gente pode ir partindo já para a morte. Para quando ele vai caindo, né? Morte e finalização. Tá, posso puxar aqui? Pode, por favor, manda. Tá. E aí, lá já beirando os 80 anos, partindo aí para os 90, eu vou narrar para vocês aqui, porque eu achei muito interessante essa parte do livro. Durante o dia 5 de janeiro, nota-se grande agitação por parte do enfermo. Os presentes silenciam. Penalizados, o irmão André está sofrendo em companhia de seu irmão Jesus, a quem sempre meditou na via sacra. Como que saindo de um prolongado torpor, o enfermo geme. Como sofro, Deus, como sofro. Foi a última frase audível. O irmão André assemelhava-se a Jesus, que nos últimos instantes da cruz exclamou, tenho sede. Então, ele estava ali já sentindo, né, mesmo que estava chegando a hora ali de partir, e ele assemelhava-se a Jesus crucificado, como a Aninha falou, a quem tanto meditava e a via sacra, né, e eu tenho certeza que
todo cristão, para quem deseja mesmo a santidade, deseja estar no céu, a gente entende quando essa hora chega, né? E como a Aninha disse... espera por ela, né? E espera Todo por ela. santo espera pela morte, gente. Ô, amiga, só um parênteses aqui, editor, não usa essa parte. Eu li uma parte aqui que fala que ele fala ainda a frase eis o grão. No livro tem isso? Não. Será que é mentira, gente? Porque não tem uma parte que ele fala assim, ó. Estou sofrendo tanto, meu Deus, meu Deus. E então, com uma voz muito fraca, ele diz, eis o grão. E aí, dizem que ele estava se referindo ao Evangelho de João, que tem a frase assim, ó. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, o grão fica sozinho. Mas se ele morre, ele produz muito fruto. Eu achei tão bonito, mas eu não sei se é verdade, porque como você não viu no livro... Não, mas dependendo do site que você viu, pode ser verdade. Só não tem no livro, mas fala. Eu acho Ah, que tá. Aninha. Então vou... Fala foi assim. no Santos Beatos Católicos o site. Não, fala aí. Ah, Tati, e aí, além dele ter falado essa frase, né, que ele estava sofrendo tanto e ele clama ali por Deus, ele ainda, nos estudos que eu vi, a última frase dele ali parece que foi eis o grão, né, e aí ele estava se referindo aqui ao Evangelho de João 12, versículo 24, que diz assim, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. Então é como se ele estivesse falando assim, olha, Senhor, eis aqui o grão, né? Para que ele pudesse morrer esse grão, para que ele pudesse produzir muito fruto, né? Ai, que lindo. Ai, gente, é lindo. É um santo que passou a vida inteira falando dos outros a Deus e de Deus aos outros, né? É impressionante. Exatamente. Bom, gente, então, acho que vamos nos encaminhando aqui, né? Para o final desse episódio. Passamos aí os principais pontos que marcou ao conhecer Santo André. É um santo com uma devoção belíssima a São José, né? Que essa devoção gerou inúmeros frutos aí, né? Fechando com essa passagem aqui de eis o grão, né? O grão caiu em terra fértil, cresceu e deu muitos frutos. Foram todos os milagres. E foi... olha só, a pessoa construiu a maior igreja do mundo dedicada a São José. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Só E assim, isso, não sabe? foi novo não, foi idoso já, hein? Exato. Então vale muito a pena conhecer realmente a obra, ser amigo, devoto, também desse grande santo. E pra gente se encaminhar aqui pro final, eu quero perguntar pra vocês, então. Ai, não, peraí, eu quero falar da morte. Peraí, Marcos, tem que falar da morte e da canonização. Peraí, vai. Eu vou falar da morte aqui, Tá, fala rapidinho. Que ele morreu no dia XPTO. Isso. E aí, gente, pra fechar, né, essa devoção toda, ele morre no dia 6 de janeiro de 1937, uma quarta-feira, que é o dia dedicado a São José, né? Com 92 anos. Com 92 anos, né? Então morre um dos maiores apóstolos de São José. No livro fala muito a palavra um taumaturgo, né? Que é pessoas que fazem muitos milagres, né? Então ele operava milagres espantosos, né? E o corpo dele é exposto, né? Quase uma semana, é levado em triunfo pela cidade. Sabe quando a seleção ganha, gente, a Copa do Mundo e vem e faz aquela volta na cidade? O corpo dele foi isso, tá? Então, assim, no livro até fala mesmo que compara-se a uma volta olímpica, né? Todo mundo ali aclamando, todo mundo querendo dar o último adeus, né? E em seu jazigo, né, estavam as palavras pobre, servo e humilde, né? E bonito no livro, até me emocionei, que fala assim, né? Um colecionador de muletas em vida e depois da morte. Porque mesmo depois que ele morreu, muitas pessoas subiam com suas muletas e as deixavam lá, que iam pedir a intercessão do irmão André, e conseguiam as suas graças, então subiam com as muletas e desciam sem elas, deixando-as lá, voltando com o seu milagre, né, com a sua fé, e gratos a Deus, a São José e ao irmão André. Nossa, arrepiou aqui, hein, Tati? Eu vi também que os jornais publicaram que muito mais de 1 milhão de pessoas participaram do velório e do enterro dele, gente. Então, você imagina assim, o tanto de pessoas que ele não curou durante 40 anos na portaria, né? Recebendo ali, sei lá, 1.000 pessoas por dia. É muita gente, né?
E convido aí vocês também, né? O corpo dele descansa até hoje num túmulo bem simples, lá no oratório, né? Que fica em Monte Real, que acho que é Montreal, se eu não me engano. E ele foi declarado, né, venerável em 1978 e em 23 de maio de 1982 ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II, né? Só que ele só foi canonizado e reconhecido como o primeiro santo oficial da Congregação de Santa Cruz em 2010, né? Pouco mais aí de 10 anos atrás. Ô, gente, eu não sei porque demorou tanto, né? Porque ele em vida, já chegavam ali cerca de 600 mil cartas em agradecimento a ele. E inúmeros milagres, né? Meu Deus, gente. Nossa, assim, não, é impressionante, impressionante. Gente, desculpa a nossa euforia, mas é porque nós ficamos muito impactados mesmo com essa história. Pega o livro pra ler, abre um site aí pra ler, que você vai ver que realmente pode ler a história dele ali, mesmo já tendo ouvido aqui o que você ouviu. É muito louco, assim, você se anima demais, né? Bom, gente, é isso aí, né? Então, um santo realmente que nos convida aí a ser devoto de São José, né? Um santo que, se você for pegar o livro para ler ou abrir um site aí sobre a vida dele, você vai entender por que dessa nossa empolgação toda aqui, né? Que realmente nos anima, sabe? A ser devoto de São José, a seguir os passos dele também, né? E para a gente se encaminhar aqui para o final, eu quero perguntar para vocês, né? O que nós aprendemos com Santo André Bessette? Cara, eu queria resumir em uma palavra o que eu aprendi, mas acho que foi tanta coisa, sabe? Quando ele fala assim que ele prefere ser um operário ao invés de governar, né, assim, desmedidamente um país, uma cidade, enfim. Mas acho que a palavra que fica para mim desse episódio é a humildade, não tem outra, assim. Para mim, é a humildade que gerou tudo isso, que fez ele ser quem ele foi, que fez ele entender que nada era por ele, em tudo ele, né, dava graças à intercessão de São José. Então, para mim, essa humildade que quebra, né? Quebra. A humildade, ela esmaga o demônio, né? Então, não tem como. Não tem como uma pessoa não permanecer em Deus, não estar em Deus, e não tem como Deus não agir através dela se ela não tiver humildade, né? Então, para mim, a chave desse podcast, a palavra que lacra para mim esse podcast e me faz entender e buscar é a virtude da humildade, sem dúvidas. Bom, eu vou em outra virtude aqui então, que é uma das que eu comentei aqui do começo do episódio, que é a fortaleza. É uma criança que nasceu e já achavam que ela ia morrer no dia seguinte, de tão frágil que é. Não só isso, não morreu, como viveu até os 91 anos, com dor, né? Tendo os pais mortos logo ali na infância, tendo que trabalhar e indo contra tudo e contra todos, né? Sendo humilhado e ainda assim, e depois trabalhando, né? Como eu comentei, ficava horas em pé ajudando e curando milhares de pessoas por dia e depois ia fazer a sua via sacra, depois ficava de joelhos por horas rezando, não dormindo em prol da salvação dos outros. Para mim isso se resume em fortaleza e caridade, né? Porque precisa muito amar aos outros e olhar menos para si, né? Ou seja, não ser egoísta, para que você se consuma de tal forma por amor e com alegria, né? Onde eu li aqui mostra que ele era uma pessoa muito alegre, né? De sorriso, muito tranquilo. Então, gente, não é fácil não. Passar por tudo isso e ainda não murmurar para ninguém. Ô, Marcos, eu posso falar mais uma coisa, rapidinho? Pode, você tem. Ai, gente, desculpa. Que eu aprendi também sobre a minha maternidade. O que eu tenho falado diariamente para o meu filho, que vai ficar como uma herança para ele, né? Porque ele se tornou órfão, mas ele adotou São José. São José também foi pai adotivo dele. E o que eu tenho deixado para o meu filho, né? Me fez refletir nisso também. Que eu falo para ele todos os dias, né? Se eu vier a faltar amanhã,
quem meu filho vai adotar no céu? Então isso ficou forte para mim também. Vai estar aprendizado aí também, pegando o gancho da mãe dele, né? Como ela lidou com ele ali na infância. E para mim, eu poderia falar da devoção a São José, que eu acho que é um grande incentivo, mas além disso, eu gosto muito de pensar em toda a história dele, no amor puro, genuíno e o amor mais forte que ele tinha por Deus, assim, porque o que eu vejo, né? Quando a gente entende o que é essa vida eterna, o que é amar a Deus sobre todas as coisas, você faz feliz, com um sorrisão no rosto, de ponta a ponta, tudo, assim, porque é tudo para Deus, né? Então, por que às vezes a gente pensa assim, né? Muitas vezes a gente se preocupa em ter cargos melhores ou estar em posições de destaque e tal, e ele foi pra portaria e lá ele ficou 40 anos e o sucesso dele, vamos pensar assim, se fosse fazer uma analogia com hoje, né? O sucesso dele era aquela portaria. Ele não precisava ser o diretor do convento, lá da congregação, ele não precisava ser o monsenhor do não sei o que, não. Ele era um simples porteiro que era felizaço, assim, o cara era realizado por estar ali na portaria, dando o melhor dele para Deus. Então eu gosto muito de pensar nesse amor a Deus que a gente tem que ter de verdade, assim, que parece clichê, né? Falam, mas isso não é o básico que todo mundo tem que ter? Mas às vezes a gente tem que escutar o óbvio de vez em quando, pra dar uma chacoalhada e tomar rumo na vida de oração, na vida de santidade, porque é muito fácil a gente se acomodar e esquecer dessas coisas que parecem ser óbvias, né? E também me chama a atenção todo o esforço que ele fazia, ainda mais tendo essa saúde frágil e tudo mais, para ser sempre o melhor naquilo que ele fazia, né? Porque eu gosto muito de pensar que assim, nós, enquanto cristãos, católicos, uma dos testemunhos assim, de evangelho que a gente pode dar para o mundo é ser o melhor em tudo que a gente faz. Então, assim, no seu trabalho, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Não por soberba, não por querer ser orgulho, nem nada. Não, porque você está fazendo para Deus. Então, sabe, no seu namoro, no seu casamento, faculdade, nos estudos, aonde você estiver, você tem que ser o melhor. E eu via que Santo André fazia isso, sabe? Ele se esforçava para ser o melhor. E eu acho que isso é um baita testemunho, né? Quando o pessoal fala, mas você é o melhor em tudo, né? O que você tem de diferente? É que eu faço para Deus, né? Tem que ser o melhor, não pode ser menos que isso. Amém. E pra gente encerrar, a vida de santidade é só pela misericórdia.